Paz, irmãos. Tudo bom? Vamos mais uma vez cultuar ao Senhor, juntos agradecer, para que, além de tudo, nossa semana seja maravilhosa na presença de Deus. Também vou pedir oração, porque acabei ficando meio resfriado de ontem para hoje. E vamos pedir a Deus que a semana seja boa, né? Mas Deus abençoar. Os irmãos se sentirem à vontade, fiquem em pé para a gente fazer essa oração. Senhor Deus, te agradeço, Pai, mais uma vez por estar reunido aqui, entre irmãos, amigos, e que o Senhor possa, Senhor, nos orientar, trazer para nós uma boa mensagem, através dos louvores, através das ministrações, no período da palavra, que nós possamos, Senhor, sair daqui alimentados pela Sua palavra, que nós possamos, Senhor, estar com o coração ligados em Ti durante essa semana, que nossos trabalhos, nossos serviços se conduzam em tranquilidade, que nós possamos, Senhor, nos dedicar cada dia mais a Ti, que os nossos corações sejam voltados sempre a Ti. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossas dificuldades, que a cada dia, Senhor, a cada passo que dermos adiante, sejam prósperos, sejam dignos estar em Sua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse culto que seja maravilhoso. Vai ser um culto de Santa Ceia, que sirva, Pai, cada dia mais para nos ligar a Ti, para fortalecer esse elo, para que nós nunca nos afastemos de Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e nunca vão se abalar. Glória a Deus. Não
Se fosse, a gente já teria aprendido, né? E confiar seria fácil. Então, cada dia que vem, novidades acontecem, problemas, dificuldades, alegrias. Então, o propósito da nossa vida é viver em comunhão com Deus, o aprendizado a cada dia. Essa aproximação, só Ele pode nos orientar nessa caminhada. Então, quanto mais íntimos for nós, cada um, melhor será o nosso caminho. Então, Ele é o que tem o poder para nos salvar, e o caminho que Ele vai construir na nossa vida vai nos levar a isso. Então, confie no Senhor, que Ele é o único que pode nos orientar nessa caminhada.
me entregar cada dia mais a Ti, Senhor. Quero andar nos Seus caminhos, Senhor. Seguir os Seus passos. Incentivar outras pessoas também que sigam esses passos. E adorar a Ti cada dia mais, Pai, com excelência, Senhor. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer
Glória a Deus. Pai, Senhor, meus irmãos. Quero louvar a Deus nessa noite por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. Glória a Deus. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, Ele palmo do amor, o autor anunciou a vida e
sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou seu lar. Mude as coisas, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Que todos tenham tido um domingo na paz, né, de Deus, né? Que nós, a cada dia, né, nós procuramos viver isso, né? E nem todos os dias nós vivemos um mar de rosas ou de flores, né? Mas novembro começou, mas nós estamos um pouquinho atrasados, mas não tem problema. Tem até uma bexiga desenhadinha aqui. Os irmãos estão vendo as bexigas rosas. Então o mês de outubro foi o mês rosa, né? É uma cor bem significativa, delicada, né? Que diz já o nome, já cor para mulher, né? E vem aí também depois o mês novembro azul, que já estamos, né? Eu vou estar chamando as meninas para me ajudar aqui, por favor. A Letícia, a Maria Eduarda. A Maria Eduarda é o versículo, Maria Eduarda? A Letícia vai estar lendo um versículo da Bíblia, que só o versículo não precisa nem dizer mais nada, que já é uma mensagem completa, tá bom? E a Maria Eduarda vai estar lendo um versinho, um poema. Provérbios 3:15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar, não se compare com ela. Que não possam ser superados, com oração, obediência e espírito de alegria. Eu vou estar lendo sobre o roteiro, o significado do mês rapidamente aqui, do mês rosa, né? Mês outubro rosa. A data é celebrada anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer de colo de útero. No Brasil, as campanhas de conscientização da câncer de mama acontece desde 2002, mas foram instituídas por lei federal apenas em 2018. E a partir de 2011 ocorrem campanhas sobre o câncer de colo do útero em diversos estados. A publicidade adotou o tom de rosa como motivador de campanhas no período e ações em mídias sociais,
também tende a ser reforçadas durante este mês. No Brasil, a primeira iniciativa foi no ano de 2002, em São Paulo, quando iluminaram a cor de rosa o monumento mausoléu do soldado constitucionalista, o Obelisco do Ibirapuera. Essa iniciativa começou com um grupo de mulheres. O movimento começou a surgir em 1990, quando aconteceu a primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, e desde então promovida anualmente na cidade. Entretanto, somente em 1997 é que entidades das cidades de Iuba e Lodi, também nos Estados Unidos, começaram a promover as atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença, escolhendo o mês de outubro como epicentro das ações. Hoje, Outubro Rosa é realizado em vários lugares do mundo. A irmã Elza? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Eu vou deixar um versículo aqui para as irmãs, né? Aqui em Romanos 8 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos aqui, eu achei importante, né, para nos animar, porque nós sabemos que às vezes as lutas vêm, as tribulações vêm, como nós temos falado aí de Outubro Rosa, né? Nós estamos no comecinho de novembro, que seria azul, né? A prevenção, né, no caso, contra o câncer da próstata. Mas ainda tem oportunidade dos irmãos falarem, né? Mas esses versículos servem para nós nos animar, nos fortalecer diante das lutas, da dificuldade, do problema, da doença, né? Que nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O que nós temos que fazer é confiar, ter fé e fazer, né, a vontade do Senhor em todos os momentos, né? Fazer a nossa parte como mulher, a prevenção, né? A prevenção do câncer, nós temos que ir e fazer os exames como de costume nós estamos fazendo para prevenir. Mas nós não sabemos o futuro, está nas mãos do Senhor. Então nós temos que estar firme contra todas estas coisas que a palavra de Deus diz. Então este é o momento que nós temos que estar aí, segurando nas mãos do Senhor. Eu gostaria que todas as mulheres ficassem de pé. Todas as mulheres, né, nós vamos estar orando neste momento, entregando, né, a nossa vida diante do Senhor, para que Ele venha, né, ao nosso encontro, diante das lutas, das dificuldades, dos problemas que passamos, que não é fácil, né, momentos que às vezes nós pensamos que nós não vamos conseguir ultrapassar, mas nós ultrapassamos porque o Senhor pode, né, todas as coisas. Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada momento que o Senhor tem estado na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo ar que respiramos, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco cada momento, Pai. Ó, querido Deus, nós entregamos, ó Deus, as vidas aqui neste momento, ó Pai. Entre elas, ó Pai, as nossas irmãs, Senhor Deus, as mulheres, Senhor,
Tenha, ó Deus, misericórdia de nós, Senhor. Cuida, Pai, das nossas vidas, Senhor Deus. Nós entregamos diante do Senhor todas as dificuldades, todas as lutas, tudo aquilo que nós não podemos fazer, Senhor Deus, que não está no nosso alcance, nós colocamos diante do Senhor. E nada, Pai, foge da Tua presença, Senhor. Nada fica oculto, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos, para que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, nos ajudar, ó Pai, diante das lutas, das dificuldades, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela vida que temos, pela salvação segura nas mãos de Jesus. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãs. Eu ainda quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer às irmãs, né, que esteve aí nesses sábados nos ajudando. Foi um trabalho maravilhoso, né, entre o sábado passado com o rol dos bebês, esse sábado o chá da tarde. Então eu agradeço, né, primeiramente ao nosso Deus, porque por nós nada nós somos, né, nada nós podemos, mas através do nosso Deus nós podemos todas as coisas, né? Então eu agradeço a todas pelas orações, pela ajuda, e assim vamos trabalhar, irmãs. O trabalho não é nosso, o trabalho é do Senhor. Nós temos que estar firmes para nós podermos estar avançando cada vez mais, né? Não vamos deixar o trabalho morrer, não vamos deixar a igreja morrer, né? Nós, como mulheres, vamos estar orando aí para que o Senhor venha reerguer a igreja em nome de Jesus, tá bom? Muito obrigada. Irmãos, boa noite, com a paz do Senhor a todos, e nosso bem-vindo, né, a todos, e aqueles que às vezes nós não encontramos durante a semana, né, às vezes mais no final de semana. Nós agradecemos a Deus que tem nos conduzido para este lugar, não é? Nós estamos aqui com esse propósito de louvarmos ao nosso Deus. Esse é o propósito único, é o propósito maior de nós estarmos aqui, para louvarmos ao nosso Deus. Nós somos criados, né, para o seu louvor. E a mensagem de hoje, que tem base no primeiro capítulo de Efésios, eu quero trazer exatamente sobre isto, né? Mas há pouco foi falado de campanhas, muito importante. Essas campanhas, nós tivemos o Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção contra o suicídio, Outubro Rosa, né? Campanha de prevenção do câncer de mama, e novembro, essa campanha de prevenção contra o câncer de próstata. E assim, irmãos, é muito importante que nós nos cuidemos, tá? O nosso espírito, ele está salvo, está resgatado, né? Mas esse corpo aqui, ele está sujeito a alguma infecção, alguma enfermidade, ao enfraquecimento, né? E nós temos a incumbência, a responsabilidade de cuidarmos bem. Na lição de mordomia vai também o cuidado com o nosso corpo, né? Temos que ser bons mordomos no cuidado do nosso corpo, porque está no nosso alcance, né? Então que Deus assim nos capacite a cada momento, nos oriente a cada momento, tá? Irmãos, eu gostaria que os irmãos ali do som pudessem separar uma música para nós darmos oportunidade para as contribuições, tá? Nesse momento, então, é uma música à parte. Se for só tocada, pode ser. Se não encontrar, aí pode ser um hino cantado, a princípio assim ainda suave, e os irmãos terão oportunidade para a contribuição. A irmã Elza falou um pouquinho da importância de nós nos dedicarmos, né? Para que o trabalho possa crescer, para que a igreja possa crescer. O normal, irmãos, de um corpo é ele ter um desenvolvimento, é ele crescer. E nós somos o corpo de Cristo, né? Então ele precisa crescer também numericamente. O que cada um de nós tem feito nesse sentido, tá? Então nós temos que colocar um propósito no nosso coração. Eu quero fazer a diferença, eu quero cooperar. Além das minhas orações, eu quero convidar, eu quero participar das atividades. É assim que funciona a igreja. E nesse momento, irmãos,
nós vamos dar oportunidade para as contribuições, os dízimos, as ofertas. E eu quero, irmãos, não é normal isso do pastor, mas eu quero nesse momento, irmãos, até eu preparei um texto no grupo da igreja, como que chamando a atenção, tá? Chamando a atenção. Irmãos, é muito importante que cada um que tenha o seu provento, que entregue o seu dízimo. A entrega do dízimo, nós não estamos falando como uma obrigação, mas é um reflexo, né, da nossa boa comunhão com o nosso Deus. É um privilégio, porque Deus é que dá o sustento para nós. Deus dá a saúde, Deus nos protege, Deus abre as portas de emprego, e a igreja precisa, além da sua cooperação, a sua presença, também a sua participação na entrega dos seus dízimos, porque a igreja ela tem os seus gastos, né? Então, às vezes, periodicamente, temos que falar nesse sentido. A igreja tem os seus gastos, tem a luz, tem a água, né? Tem a manutenção, tem uma série de gastos e precisa realmente da sua cooperação. Então, o pedido que eu sempre faço, né? Ore a Deus, comece um tempo novo na sua vida, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e fazei prova de mim, se não vou abrir a janela do céu, derramar uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Eu coloquei também Mateus 23, 23, porque ali os fariseus eles entregavam o dízimo da hortelã, do cominho, de tudo, né? E esqueciam da misericórdia, da fé, da justiça. Então, Jesus afirmou, olha, fazei essas coisas, mas não vos esqueçais das outras. Então, ele não condenou a prática deles de trazerem os seus dízimos, tá bom? Então, eu creio que é um privilégio, nunca vai faltar para nós. Muitas pessoas já trouxeram seu testemunho. Depois que eu iniciei uma vida de entregar o meu dízimo, nunca faltou, Deus tem abençoado. As bênçãos do nosso Deus, na verdade, elas não são só em dar, mas também é em evitar que tenhamos prejuízos, tá? Então, as bênçãos de Deus se caracterizam também desta forma, evitar que tenhamos prejuízos, né? E gastos aí com o tão chamado devorador, né? Tá bom? Então, esse é um apelo que nós fazemos aos irmãos, para que os irmãos possam orar, aqueles que têm dado talvez uma pausa, têm um período, não têm entregado, que passem a entregar. É um apelo que fazemos, algumas igrejas voltaram a fazer esse apelo pela situação que tem passado, tá bom? Então, eu tenho uma música, já enquanto a música, esse hino vai sendo tocado, aí os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas. Os envelopes, eles foram deixados nas cadeiras, para que os irmãos, mesmo que não tenham a sua oferta, o irmão tem um pedido de oração. Então, tem uma caneta ali na mesa, né? Então, marque o seu pedido de oração dentro desse envelope e traga aqui à frente, tá bom? Mas fique à vontade, é apenas um convite que nós fazemos, uma oportunidade. Você pode colocar o seu pedido e a sua oferta, ou apenas o seu pedido, tá? De oração. Aí você coloca aqui no gasofilaço. Então, podemos começar.
Muito bem, irmãos, nós vamos orar nesse momento agradecendo ao nosso Deus. Soberano Deus, nós somos gratos porque tens nos protegido, tens nos guardado, tens, ó Deus, dado sustento às nossas vidas, tens aberto as portas do nosso emprego, não tem deixado nada faltar do que nós necessitamos. Nós somos gratos. Quero agradecer, ó Deus, pela vida de cada um. Pedir, ó Deus, por aqueles que talvez tenham alguma dificuldade na sua vida financeira. Talvez até tenha o seu emprego, mas tem encontrado dificuldades quanto aos seus pagamentos. Nós colocamos esta vida ou estas vidas diante do Senhor, pois o Senhor é o Senhor da providência. Mas eu quero agradecer, ó Deus, porque a Tua palavra assim nos ensina, e é uma forma de nós adorarmos ao Senhor, de o sustento da obra. Tu poderias sustentar sem que houvessem contribuições, mas esta é a vontade do Senhor. Poderias, ó Deus, sustentar como sustentasse o Teu povo na caminhada ali pelo deserto, indo até a terra prometida, mas agora, ó Deus, é esta a determinação do Senhor. Por isso nós agradecemos, porque tudo vem do Senhor. E agradecemos por esse momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós teremos agora a celebração da ceia do Senhor. E eu quero pedir para que talvez seja colocado ali um hino, tá? Pode ser só tocado ou cantado. E nós vamos pedir para que ninguém fique ocupado com os instrumentos, para que tenha facilidade, né, de pegar aqui os elementos da ceia, tá bom? Então nós vamos fazer assim, os irmãos que estão lá na galeria também vão descer, todos ali do som, depois que colocar, né, se for possível, colocar um hino que fique tocando, aí os irmãos vão pegando os elementos e assim nós vamos celebrando a ceia, para que não tenhamos interrupções, tá bom? Tenhamos mais facilidade. Então vamos fazer dessa forma. Os irmãos conseguindo aí um hino, já estarão separando, enquanto eu quero ler Lucas. Os irmãos poderão acompanhar assentados mesmo. Lucas no capítulo 22. Lucas no capítulo 22, eu quero ler a partir do verso 14. Depois eu quero agradecer a Deus por esse momento da celebração da ceia. E vou orientar os irmãos o início, né? Os irmãos poderão passar aqui, pegar os elementos, depois voltar para os seus assentos, tá bom? Nos diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 14 aqui, Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Eu quero orar, irmãos, novamente. Deus tem nos dado o grande privilégio de celebrarmos a ceia.
E é um exemplo deixado por Jesus quando ele celebrou a última ceia antes da sua morte na cruz. Ele nos deixa o exemplo do batismo também. Ele deixa o exemplo da obediência, da contribuição, de tudo. Nós vemos o exemplo na pessoa de Jesus Cristo. A ceia que nós agora estamos celebrando é o memorial da morte de Cristo. Não há uma consubstanciação nem transubstanciação, não há uma transformação dos elementos, né? Mas há um simbolismo. O que isto representa? Então é um memorial, porque quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos mais uma vez de um modo muito especial o que Cristo fez por nós ali na cruz. E temos dois elementos apenas simbolizando: o pão simboliza o seu corpo, que foi entregue no nosso lugar, e o cálice, o seu sangue, que foi derramado por nós nesse sacrifício único, completo e perfeito que ele realizou ali na cruz. E nós queremos convidar todos, né, que estão em comunhão, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, com o corpo, para que possa participar. Eu quero orar nesse momento. Bendito Deus e eterno Pai que estás no céu, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós agradecemos pelo favor imerecido que nos alcançou. A tua graça nos alcançou, nos salvando, nos transportando, ó Deus das trevas, para a tua maravilhosa luz, para o teu reino de amor. Cristo pagou o alto preço, nós somos gratos. E a tua palavra nos ensina que é assim a vontade do Senhor, que nós celebremos a ceia, que é o memorial da morte de Cristo, até que Cristo venha buscar a sua igreja, quando depois, ali nas bodas do Cordeiro, estaremos novamente celebrando. Queremos agradecer, ó Deus, porque nada merecíamos e nem merecemos, e nem nunca vamos merecer, mas é a tua misericórdia que nos alcança. É o favor imerecido, é o teu grande amor que tem nos alcançado, Senhor. Por isso nós somos gratos e nós louvamos, nós engrandecemos, nós exaltamos, nós glorificamos o teu tão grande nome e assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então os irmãos podem vir para pegarem aqui dos elementos, tá? Podem vir. Do pão os irmãos podem pegar assim já direto, né? E aqui do cálice também, tá bom? Já fica mais prático do que o pastor entregar. Só a irmã Elza acho que vai levar para a irmã Maria Pereira, né? E assim louvamos ao nosso Deus pelo único caminho, que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for através de mim, nas palavras de Jesus, né? Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para que nós pudéssemos ter vida, vida com abundância. Ele veio salvar, Ele veio buscar e salvar tudo quanto se havia perdido. A salvação, ela é somente através de Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, somente Jesus Cristo, que Ele fez por nós. A palavra de Deus, ela é muito rica em nos ensinar toda essa trajetória, todo o caminho que Jesus, Ele fez por nós, tomando o nosso lugar nessa morte vicária ou substitutiva. Que Deus assim continue a nos abençoar. Irmãos, eu vou pedir só aqueles
que puderem, quem não puder pode ficar sentado, tá? Só aqueles que puderem estarão ficando em pé. E vamos dar continuidade nesta celebração. Nós temos aqui, irmãos, esses dois elementos. O pão, como eu já disse, simboliza o corpo de Cristo, o cálice simboliza o seu sangue. E assim nós vamos fazer em memória de Cristo. Então, tomando o pão, ele diz: esse é o meu corpo, que é partido por vós. E esse é o cálice da nova aliança, da aliança nossa com Deus, que é somente através de Jesus Cristo. Então, em memória de Cristo, comamos e bebamos. Amém, louvado seja o nosso Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez agradecemos por esse momento que tens concedido, ó Deus, a cada um de nós, ó Deus, celebrarmos, e de um modo, ó Deus, tão especial, lembrarmos mais uma vez do que Cristo fez por nós, quando pagou o alto preço, a morte e a punição que cabia a cada um de nós, porque nós pecamos, nós falhamos, mas Jesus Cristo, que veio no tempo determinado pelo Senhor, tomou o nosso lugar. Somos gratos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, e se quiserem deixar aí a irmã Elza vai ajudar a pegar, enquanto os irmãos podem ir abrindo suas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos orar pelas crianças para que elas possam ir até ali a salinha onde elas sempre ficam, né? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pela existência das nossas crianças, né? Deixai vir a mim as crianças, dos tais é o reino dos céus. Muito importante que nós as eduquemos na palavra do Senhor, na presença do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que até quando envelhecer não se desviarão, não esquecerão dessa palavra ensinada, né? Temos que ensinar e temos que ser o exemplo também para as nossas crianças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer pela presença e pela existência das nossas crianças. Que elas sejam protegidas, ó Deus, nesse mundo tão entregue a tanta violência. Que elas sejam guardadas, Senhor, de tanta influência que tem pela internet, e também, ó Deus, presencialmente de tantas pessoas com diversas intenções. Nós queremos suplicar, ó Deus, que elas cresçam conhecendo mais e mais da Tua palavra, que elas, ó Deus, possam ser guardadas, ensinadas, instruídas. Nós agradecemos pela vida das nossas irmãs que têm tido cuidado com elas. Abençoe-as também, Senhor. Nesse momento eu quero pedir pela vida da nossa irmã Raíssa, ó Deus, ajude-a também nesse período de recuperação. Abençoe a ela, Senhor, pois ela também sempre está com as crianças, juntamente com o nosso irmão Rubens. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, vamos fazer a leitura aos Efésios, no capítulo 1. Aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 14, tá? Nos diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe, ó Senhor, no entendimento e na aplicação da sua palavra em nossas vidas. Amém, Senhor. Irmãos, eu gostaria de apresentar, já no início, um panorama, assim, não com todos os detalhes, claro, mas uma palavra um pouco geral sobre Éfeso, quando nós lemos esta carta de Paulo, escrita aos Efésios, né? Conhecer um pouco. Depois nós gostaríamos de destacar, já você vai pensando nesta pergunta que coloquei como um tema: você sabe por que foi criado? Irmãos, Éfeso abrigava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque tinha lá o templo da deusa Diana. Paulo visitara Éfeso antes e na sua 3ª viagem missionária, ali ele ficou por 3 anos. A carta aos Efésios, ela é tida também como uma carta circular, passada adiante para outras cidades romanas. E ela é datada de 60, 61 depois de Cristo. Como nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito no 1º século. O autor, próprio Paulo, não há dúvidas nesse sentido de ele ser o autor. Contexto. Qual o contexto que se encontrava o povo? E Paulo então aproveita aquele contexto para escrever: judeus convertidos nas igrejas primitivas estavam se separando e excluindo seus irmãos gentios,
Paulo, então, ele usa esse contexto, este fato que era daquele momento, daqueles dias, daqueles anos, para escrever sobre a importância da unidade dos crentes. Ela é uma das 4 epístolas escritas na prisão, como as outras 3, Filipenses, Colossenses, e essa agora de Efésios, né? Temos Filipenses, temos Colossenses, temos esta que nós lemos de Efésios. Então ele tem essas cartas que foram escritas quando ele estava ali na prisão em Roma por 2 anos. Ela foi enviada à Ásia por meio do seu amigo Tíquico. Carta escrita para encorajar o corpo de Cristo, para que pudessem ter o amadurecimento na fé. Paulo apresenta um panorama geral dos planos e propósitos do nosso Deus. Há também, irmãos, princípios para as áreas importantes da nossa vida. Como os irmãos sabem, que há conselhos para a vida conjugal, há conselhos para pais e filhos, há conselhos para servos, há conselhos para seus senhores, também como deveriam proceder. E todo crente deve se conscientizar da riqueza da sua posição em Cristo. Então, esta é a visão geral desta carta, né? Escrita aos Efésios. E agora eu quero repetir aquela pergunta que fiz no começo. Você sabe por que foi criado? Irmãos, essa pergunta, ela tem assim, me incomodado bastante, porque nos últimos tempos nos quais nós vivemos, dá uma impressão que o povo de Deus esqueceu porque foi criado, porque se envolve em tantas coisas da vida material, há tanta correria, há tanto envolvimento, como se fossem viver para sempre aqui, esquecendo do propósito maior pelo qual foram criados, ou nós fomos criados. Irmãos, essa carta de Paulo aos Efésios, já no capítulo 1, destaca por que fomos criados. Criados para louvor da sua glória. Mas será que nós fazemos jus a esta verdade? Será que apenas há um consenso, um entendimento, uma aceitação, mas na prática não é assim? Porque, irmãos, aquilo que nós valorizamos, isso fica muito expresso, muito claro, muito evidente no nosso modo de viver. Você quer compreender, você quer saber o que é mais importante na vida de alguém? Veja o que ele mais expressa na sua fala, na sua ocupação. Irmãos, ligados à nossa vida espiritual, a esse grande propósito. Eu gostaria que essa pergunta estivesse incomodando cada um de nós, porque nós vivemos tempos, irmãos, que nós nos envolvemos com muitas outras coisas da vida secular. E a vida espiritual, irmãos, às vezes nós nos escondemos numa saída. Eu tenho assistido ou participado de lives, eu tenho assistido transmissões, eu tenho feito minhas leituras, eu tenho feito minhas orações, eu tenho pensado em Deus, eu tenho cantado hinos. Isso é muito bom, é necessário, é indispensável. Mas muitas vezes fica uma coisa tão costumeira que já não vai mais surtindo aquele efeito que deveria surtir ou promover na nossa vida, irmãos. Eu fico analisando, irmãos, a nossa reunião, o nosso encontro para adoração ao nosso Deus é tão importante. Mas muitas vezes coisas pequenas, coisas talvez insignificantes, querem nos impedir desse encontro. Eu fico preocupado, irmãos, porque hoje nós encontramos lugares que estão lotados.
Mas nós encontramos lugares que estão vazios, ou que têm a maior parte da sua dependência, da sua ocupação, da capacidade da sua ocupação vazia. Eu quero destacar, irmãos, que eu valorizo todos os irmãos, mas eu fico contemplando essas cadeiras vazias, e eu sei que outras vidas que poderiam estar aqui conosco não estão, e por que não estão, irmãos? Será que não falta um convite da nossa parte, uma oração com mais intensidade, de trazermos essas pessoas? Será que não está faltando isso, irmãos? Porque esta casa, irmãos, um dia foi construída e consagrada para louvarmos ao nosso Deus. É lugar de edificação de vidas, é lugar, irmãos, de adoração, é lugar de evangelização. E, irmãos, o Espírito Santo está aí para convencer a cada um do pecado, da justiça, do juízo, mas Ele faz isso através das nossas vidas, irmãos. E eu fico pensando, irmãos, quantos nesse momento estão envolvidos com outras ocupações e não necessariamente da adoração ao nosso Deus. Geralmente nós nos preparamos e aguardamos grandes feitos e realizações em nossa vida. É no estudo, é no casamento, é no aguardo de filhos. Mas, irmãos, nós nos esquecemos no principal da nossa vida, feitos e realizações na nossa vida espiritual, como elas estão, irmãos? Eu quero, irmãos, que essa pergunta ela seja uma pergunta de todos nós, de todos. Quando nós pararmos em algum momento, que talvez usarmos desta maneira de pegar uma folha, uma caneta, e nós então, irmãos, começarmos a analisar qual é a minha idade agora, e quando eu já pude sair para o estudo, para o trabalho, para os empreendimentos até agora, o que eu conquistei? Primeiramente na vida secular, anota tudo. E na vida espiritual, o que eu conquistei? Qual foi o crescimento? Qual foi o desenvolvimento? Que nós pudéssemos analisar, irmãos, se está havendo um progresso ou se não está havendo um progresso. Porque, irmãos, cabe a cada um de nós buscar esse crescimento, esse desenvolvimento, essas realizações, esses feitos. Está no nosso alcance, porque o Senhor não nega nada disto a nenhum de nós. E aí, quando eu leio esta carta de Paulo aos Efésios, eu fico pensando nesse propósito maior pelo qual Deus nos criou. Ele nos criou para o seu louvor, louvor da sua glória, irmãos. Irmãos, talvez nessas últimas pisadas, né, do ministério, meu ministério pastoral, talvez eu chegue a falar muitas vezes, porque é o que está me incomodando, é o que está no meu coração, irmãos. Uma estratégia muito grande do inimigo é ocupar bem as pessoas, ocupar com vários cursos, com vários trabalhos, com jornada mais longa de trabalho, com 2, 3 empregos. Irmãos, na minha juventude eu não via isto com tanta frequência, agora eu vejo. Porque cada um se cobra com mais e mais formação, com mais e mais ganhos, e a sua própria vida vai passando, ele vai se esgotando. O nosso físico e nosso emocional tem limites, irmãos. E aí nós encontramos pessoas estressadas, pessoas que já não têm mais aquela paciência que tinham antes, pessoas que já não têm mais o tempo que tinham antes. Irmãos, ainda sou do tempo, e aqueles irmãos mais antigos lembram que nós tínhamos facilidade de fazer uma reunião, de fazer ensaios, de fazer evangelismo, série de conferência. Hoje o povo, de um modo geral,
numa declaração bem bruta, né? Não tem tempo para nada. O que está acontecendo, irmãos? Irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos faz pensar em fatos muito importantes que todos nós devemos avaliar. Somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Mas, irmãos, eu quero fazer uma comparação às nossas vidas como um recipiente que você pode colocar algo, mas ele só receberá o conteúdo se ele estiver aberto. Se o recipiente estiver fechado, você já tentou fazer isto? Pega ali um pote que ele está fechado. Tente colocar algum conteúdo dentro daquele pote. Você não vai colocar. Irmãos, assim são as nossas vidas. O nosso Deus, Ele está pronto para derramar as maiores, as principais, as maravilhas de suas bênçãos. Mas muitas vezes nós nos fechamos para receber as tais bênçãos. O amor de Deus nos contemplou antes da fundação do mundo. Já pararam para analisar isso também, irmãos? O nosso Deus, que é sabedor de todas as coisas. O homem caiu ali em desobediência desde o jardim do Éden, mas o nosso Deus, na sua infinita misericórdia e compaixão, providenciou o nosso resgate antes da fundação do mundo. O nosso Deus, que é autoexistente, que tudo veio a existir porque Ele criou, Ele não depende de nada de que foi criado. Nós é que temos uma vida de dependência, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ele desejou criar como criou os anjos, como criou todos os luminares, como criou por último o homem. Mas tudo Ele criou, como diz o Salmo 148, Ele criou para o seu louvor. E volto a afirmar, irmão, se alguém perguntar por que tudo isso existe, por que a natureza existe, por que o homem existe, por que os anjos existem, Deus criou para o seu louvor. Esta é a única resposta. Deus nos restaura para sermos santos e irrepreensíveis. Pararam para pensar nesse grande feito também, irmãos? Santos não é na sua essência de nós não temos mais natureza pecaminosa. Nós temos ainda a natureza pecaminosa. Nós temos. Mas, irmãos, nós nos incomodamos com o pecado. Nós não nos sentimos bem com o pecado. Aquele que é resgatado é uma nova vida, tudo se fez novo. Quando há algum procedimento que ele entende pela orientação do Espírito Santo que foi uma atitude errada, ele fica incomodado. A exemplo de Pedro, depois que ele negou a Jesus 3 vezes, ele se retirou e chorou amargamente, ele sentiu o peso. Davi também, quando faz aquela sua oração no Salmo 51, mostra o seu grande arrependimento. Nós fomos criados para louvor da glória do nosso Deus, irmãos. A ocupação principal, a preocupação principal, irmãos. Aquilo que mais devemos valorizar na nossa vida é a adoração ao nosso Deus. As outras coisas são secundárias, irmãos, elas são passageiras. Eu costumo, irmãos, fazer uma comparação, tá? Uma simples comparação. Os irmãos que sabem o que é um representante, por exemplo, de uma empresa. A irmã Stephanie, ela tem feito muitas essas viagens assim. Ela vai em uma determinada cidade, né? Até esses dias eu fui com ela em São José do Rio Branco, né? Então ela vai numa determinada cidade, ela vai para Amparo, vai para vários lugares. Quando ela chega lá, irmãos, ela sabe do propósito. Ela sabe por que ela está lá. Ela chegando naquela cidade, não vai dizer, poxa, agora cheguei aqui,
agora eu vou procurar um parque, vou procurar um cinema e tal, né? Não, ela sabe que tem um trabalho a realizar, um projeto. Por mais que ela tenha sede e precise tomar água, tenha fome e precise almoçar, tem que abastecer o carro, né? Por mais que ela tenha essas ocupações, ela sabe do propósito maior, da missão maior dela. Quer elaborar, tirar aquelas medidas, né, para elaborar o projeto. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós aqui estamos com a missão maior de nós louvarmos ao nosso Deus. Ele nos criou para o seu louvor, irmãos. Para nós cuidarmos da edificação de vidas, da evangelização, da adoração. As outras coisas, irmãos, que nós estamos fazendo, elas são secundárias. É da nossa estada por aqui. É como o povo, quando estava caminhando para a terra prometida, eles tinham o seu momento, né? Que eles precisavam tomar o seu banho, eles precisavam se alimentar, eles precisavam tomar água, eles precisavam de tudo isso, irmãos. Mas eles tinham uma visão ali, olha, nós estamos caminhando para a terra prometida. Isso é o mais importante. Nós não vamos fazer aqui uma parada definitiva. Há muitos que parece que nesse mundo têm feito uma estada definitiva. Irmãos, aqui não é o nosso lugar, nós somos peregrinos, forasteiros. O nosso lugar de eternidade, irmãos, é no céu. Aqui nós estamos de passagem só, irmãos. Então vamos nos ocupar só com aquelas coisas corriqueiras, que é nossa obrigação mesmo, mas com foco em Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, irmãos. Vamos pensar assim, irmãos, e vamos agir desta forma. Irmãos, temos em Cristo a redenção e remissão dos pecados. Ele nos desvendou o mistério de sua bondade através de Cristo. São todas verdades que nós podemos aqui aprender desse texto que nós acabamos de ler. Com Cristo somos co-herdeiros das maravilhas espirituais. Irmãos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos alcançados por esse grande benefício de o nosso Deus nos adotar como filhos. Porque Jesus Cristo é o Filho, e nós somos herdeiros juntamente com Ele. E nós somos filhos por adoção, pelo seu grande amor, a sua misericórdia. E é um completo e perfeito plano de salvação com garantia estável. Quando diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Ele é a garantia, irmãos. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos, sabem da importância do selo. Nesses dias eu estive ali no cartório de Itaquera, reconhecendo firma da minha assinatura, dos documentos, né, que vamos registrar lá no 3º cartório, lá no centro da cidade, onde eu levei as nossas atas. E ali nesse cartório de Itaquera tinha os selos e ele era prensado, que era garantia, irmãos. Se chega lá no 3º cartório não tem isso, não, aqui está incompleto, não tem o selo, não tem confirmação de que é a sua assinatura mesmo, não tem reconhecimento. Irmãos, na nossa vida espiritual, o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, é o selo, irmãos, da nossa salvação. Mas nós só alcançamos, irmãos, quando há uma conversão genuína. Não há apenas um convencimento, uma emoção. Nós precisamos entender isso, mas quando consegue, há a garantia. Há, irmãos, esse selo. E nós podemos ter certeza da nossa salvação, não é pelos nossos méritos, irmãos. Como tem muita gente que fica preocupada. Eu não sei se eu vou ser salvo, né? Está nas mãos de Deus. Irmão, está nas mãos de Deus e Ele já providenciou. Se você se decidiu mesmo, abriu o seu coração, se rendeu a Jesus Cristo, recebeu como Senhor e Salvador, então Ele é seu Salvador, você está selado, você está com garantia, você é uma nova criatura. Pelo que Cristo fez, não é pelo que nós fazemos, porque a salvação, ela é pela graça. A salvação é nos dada pela graça, pelo amor de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, irmãos. Veja esse grande benefício, irmãos.
Além desse grande privilégio de nós louvarmos ao nosso Deus, nós somos resgatados da perdição. Era para nós, irmãos, a todo momento, como todos fazem, infelizmente é só no começo da sua vida, da sua nova vida em Cristo, que começam a falar: olha, agora estou sentindo algo diferente na minha vida. Eu estou sentindo alegria, estou sentindo, parece que estou pisando, estou flutuando, estou voando, né? Pessoas têm transmitido esse testemunho, têm dado esse testemunho. Depois, ao longo do tempo, parece que se acostumam com isto. Já não há mais o brilho. Como Estevão, quando foi apedrejado, viram o brilho no seu rosto. Cadê o brilho, irmãos? Das pessoas dizerem que vê em nós alguma coisa diferente. Irmãos, nessa semana uma pessoa disse para mim, eu fiquei muito alegre pela misericórdia e compaixão de Deus. Ele olhou para mim e falou assim: olha, eu vejo em você alguém diferente. Eu vejo que você é de Deus, sem eu ter conhecido. Então eu agradeço a Deus. Irmãos, nós somos luz do mundo, sal da terra. Nós temos que demonstrar isso, irmãos. Pelo modo de falar, modo de agir, modo de fazer todas as coisas, irmãos. Nós temos que refletir isto. Nós temos que demonstrar, irmãos. Não há como acender uma lâmpada e colocar debaixo do alqueire, esconder, irmãos. Não há. Não tem como você pegar um punhado de sal, colocar numa comida e você não perceber ali o sal. Não tem, irmãos. Assim são as nossas vidas também, irmãos. Mas, irmãos, quando isso não acontece, não há diferença. Não há presença. Não há manifestação, irmãos. Irmãos, eu gostaria de concluir com as seguintes palavras. Assim sendo, valorizemos então o que é mais importante em nossa vida, com dedicação constante ao nosso Deus. Seja um propósito, irmãos, da nossa vida, de cada um de nós. Daqui para frente, se eu não tenho aproveitado as oportunidades, não tenho louvado ao Senhor, não tenho evangelizado, não tenho participado, daqui para frente eu quero ser diferente. Cada um de nós, irmãos. Deus tem essa grande obra para continuar realizando através das nossas vidas. Amém e louvado seja o nosso Deus. Louvor, então, pode fazer aqui o pós-lúdio. Enquanto os irmãos estão vindo, eu gostaria de orar. Você, onde você está, e aqueles que nós estamos transmitindo também, não é? Estamos transmitindo. Então, aqueles que tomarão conhecimento desse culto, desta palavra, da leitura, dos cânticos, Deus tem tocado na sua vida. Nós pedimos que você reconheça esse grande privilégio de louvar a Deus. Você foi criado para louvar a Deus. Vamos orar. Abra o seu coração onde você estiver agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai eterno, eu quero agradecer a Deus porque Tu nos criastes para o Teu louvor. Há esse propósito por excelência. Há esse propósito único e maior, ó Deus. Nós queremos pedir, ó Deus, que tudo quanto tem atrapalhado, tem buscado impedir esse louvor que devemos ao Senhor, que seja retirado das nossas vidas, Senhor. Nos dá força, nos dá condições para que nós louvemos ao Senhor em todo momento, com toda a nossa força, de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento. Faz isto, ó Deus, na vida de cada um que agora abre o seu coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
mais esse momento, que os irmãos possam ter uma semana abençoada. Não esqueçam de passar na nossa cantina, colaborar com os propósitos que estamos aí para todos esses dias. Sábado que vem tem uma Lava Rápido, os irmãos não esqueçam, apoiem essas causas, porque nós estamos todos empenhados nesses propósitos para ajudar a igreja. Que a semana dos irmãos seja muito abençoada, que Deus possa engrandecer a vida de cada um, entrar na casa de cada um com muitas alegrias, com muitas bênçãos. Amém? Fazer as orações para o final do culto. Preciso de ti. Preciso do teu perdão.
Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, preciso, Senhor, de ti. Preciso de ti. Glória a Deus. Senhor, te agradecemos mais uma vez por esse momento maravilhoso que tivemos na sua casa. Que cada um possa ser em segurança e alegria para o seu lar. Que a semana seja abençoada e mais uma vez te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um.